Verbos, aula 3. Vamos então à conjugação dos verbos amar, correr e partir. 3 verbos regulares. Antes de começarmos a conjugação, vamos destacar logo as desinências número pessoais, que serão a parte final do verbo. Temos aqui 0, S, 0, ou seja, sem nenhuma desinência, mos, is e m, para todos os tempos, de todos os modos verbais. E aqui temos à direita, i, ste, u, mos, stes e ram, que são as desinências número pessoais exclusivas do tempo pretérito perfeito do modo indicativo. Lembrando que as desinências número pessoais, elas nos indicarão se é a primeira pessoa do singular, se é a segunda pessoa do singular, se é a terceira pessoa do singular, se é a primeira do plural, segunda do plural ou terceira do plural. Vamos então. Amar, correr e partir, Vemos aí em branco, sempre em branco, as desinências número pessoais. E em amarelo, teremos as desinências modo temporais. Em branco, as desinências que indicam o número e a pessoa. Em amarelo, as desinências que indicam o tempo e o modo. Vamos lá. Primeiramente, para achar o radical do verbo, temos aqui no infinitivo, cortamos as 2 letras no infinitivo, Então, o radical do verbo amar é am, do verbo correr é cor, C-O-R-R, e do verbo partir é parte, até a letra T. Esses serão os radicais dos verbos. Vamos lá, então. Vamos começar com o modo indicativo. O modo indicativo é o modo verbal em que a ação expressa pelo verbo é uma certeza, algo que acontece, que irá acontecer ou que aconteceu, com certeza. Vamos lá, então, primeiramente, presente do indicativo. O presente é a ação verbal expressa no momento da fala, que ocorre no momento da fala. Vamos lá. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Percebam que o presente do indicativo, ele não apresenta desinência modo temporal. É 0. Só apresenta, portanto, as desinências número pessoais. Vamos ao segundo tempo do modo indicativo, que é o pretérito perfeito. A noção do pretérito perfeito é a seguinte: são fatos que foram concluídos, passam a ideia de fatos que realizamos uma única vez no passado. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Eu corri, tu correste, ele correu. Nós corremos, vós correstes, eles correram. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram.
Percebemos aí que o pretérito perfeito também não apresenta desinência modo temporal, mas apresenta uma desinência número pessoal exclusiva para ele. Ou seja, né, as desinências número pessoais do pretérito perfeito acumulam duas funções. Elas indicam o número e a pessoa, e por serem exclusivas, indicam o tempo e o modo. Vamos agora ao terceiro tempo do modo indicativo, é o pretérito imperfeito. A noção do pretérito imperfeito é a seguinte, né? São fatos que ocorreram no passado, né, de forma continuada. Indica uma ação que eu praticava continuamente no passado. Vamos lá então. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Eu corria, tu corrias, ele corria. Nós corríamos, vós corrieis, eles corriam. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partieis, eles partiam. Percebemos aí que o pretérito imperfeito apresenta em amarelo as desinências modo temporais, sendo vá ou vê para a primeira conjugação, ia ou ie para a segunda e para a terceira conjugação. O que temos em branco aí serão as desinências número pessoais. Vamos então agora, né, ao quarto tempo do modo indicativo, que é o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, a noção dele é a seguinte: o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Quando no passado, né, eu me refiro a um fato ainda mais no passado. É um fato concluído, né, que ocorreu antes de outro fato no passado. O pretérito mais que perfeito é um tempo muito literário, tá? Ou seja, em narrativas de ficção, tá? Onde um narrador conta a história de uma personagem e a personagem, no passado, por algum motivo, né, cita um passado ainda mais, né, remoto, ainda mais anterior. É quando no passado você se refere ao passado. O mais que perfeito é um tempo quase não usado, né, na linguagem oral. Mais uma vez, muito utilizado na linguagem literária. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Eu correra, tu correras, ele correra. Nós correramos, vós correreis, eles correram. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. O pretérito mais que perfeito apresenta como desinências modo temporais ra ou re, indicado aqui em amarelo. Tá? O ra e o re serão átonos. E vemos em branco as desinências número pessoais. Mais uma vez, o que se encontra em amarelo é a desinência modo temporal. Ela indica o tempo e o modo, o tempo, pretérito mais que perfeito, e o modo indicativo. E o que temos em branco são as desinências número pessoais. Elas indicam as pessoas, né? Se são as primeira, segunda ou terceira do singular, ou primeira, segunda e terceira do plural. Vamos então ao quinto tempo
do modo indicativo, que é o futuro do presente, tá? O futuro do presente é você no presente planejando o futuro. É o futuro, né, praticamente tradicional. Né? É você hoje planejando o amanhã, um fato que ocorrerá posteriormente. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Eu correrei, tu correrás, ele correrá. Nós correremos, vós correreis, eles correrão. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Em amarelo, temos as desinências modo temporais, ra ou re, e em branco, as desinências número pessoais. Vamos agora ao sexto e último tempo, tá, do modo indicativo, que é o futuro do pretérito. O futuro do pretérito tem a seguinte noção, né? Ele vai indicar um fato futuro em relação a outro fato que ocorreu no passado. É quando no passado você remete ao futuro. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Eu correria, tu correrias, ele correria. Nós correríamos, vós correríeis, e eles correriam. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, e eles partiriam. Em amarelo, temos as desinências modo temporais do futuro do pretérito, ria ou rie. E em branco, temos as desinências número pessoais. Pausem o vídeo, analisem a estrutura mórfica do verbo, identifiquem o radical, veja que o que está em amarelo é a desinência modo temporal e o que está em branco é a desinência número pessoal. Né? Analisem se o verbo necessita ou não da vogal temática, se ele precisa da vogal temática para ligar o radical às desinências. Vamos pegar aí o radical do verbo amar, que é, por exemplo, aqui, ó, am. Tá? Sabemos que a desinência modo temporal é ria ou rie. E sabemos que a desinência número temporal aparece aí em branco. Percebemos, né, que tanto o verbo amar quanto correr e partir, eles necessitam, no futuro do pretérito, das suas respectivas vogais temáticas. Né? O verbo amar da vogal temática A, o verbo correr da vogal temática E e do verbo partir da vogal temática I. Eles precisam da vogal para promover a ligação do radical com as suas desinências. Então, sabendo o radical, né? Sabendo a desinência modo temporal assinalada em amarelo, sabendo a desinência número pessoal assinalada em branco, a única vogal que sobrar, se ela aparecer aí entre radical e desinências, será uma vogal temática. E aí temos a estrutura mórfica do verbo, que é radical, quando necessária a vogal temática, mais a desinência modo temporal, mais a desinência número pessoal. Então, vimos aí, né, o modo indicativo com seus respectivos tempos, tá? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito,
pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Veremos agora o modo subjuntivo. No modo subjuntivo, a ação expressa pelo verbo, ela é uma hipótese, ela é uma possibilidade. O modo subjuntivo apresenta os seguintes tempos. Primeiro tempo é o presente do subjuntivo, tá? Uma ação que no presente ainda assim é incerta ou duvidosa. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Percebemos aí que a desinência modo temporal no presente do indicativo é representada simplesmente pela letra A ou pela letra E. Elas estão assinaladas em amarelo. E em branco temos as desinências número pessoais. Percebam que no caso do presente do subjuntivo, eu não necessito de uma vogal temática, porque o radical, vamos pegar aqui nós, o radical ele se liga direto à desinência modo temporal e depois à desinência número pessoal. Então a vogal temática ela entrará quando houver necessidade, tá? Para uma pronúncia melhor. Vamos então agora ao pretérito perfeito do subjuntivo, tá? O pretérito perfeito do subjuntivo é uma ação ocorrida no passado de forma incerta ou duvidosa. Gente, o pretérito perfeito, ele não aparece na forma simples. O pretérito perfeito, no subjuntivo, só aparece na forma composta. Como que eu componho o pretérito perfeito do subjuntivo? Eu pego o verbo auxiliar ter, conjugado no presente do subjuntivo, mais o verbo principal no particípio. Lembrando que o verbo no particípio sempre ficará congelado em ado ou ido, sendo conjugados apenas os verbos auxiliares, o verbo auxiliar ter. Que eu tenha amado, que tu tenhas amado, que ele tenha amado, que nós tenhamos amado, que vós tenhais amado, que eles tenham amado. O mesmo acontece com corrido e partido. Tenha corrido, tenha partido, tenhas corrido, tenhas partido, e daí por diante. Aqui em amarelo estão as desinências modo temporais da forma nominal, estão as desinências da forma nominal particípio. Ado para a primeira conjugação e ido para a segunda e para a terceira conjugação. Vamos ao pretérito imperfeito do modo subjuntivo. No pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ele passa a seguinte noção. É um verbo no passado dependente de outra ação que ocorreu também no passado. Vamos lá. O pretérito imperfeito ele aparece na forma simples. Por isso ele tem a desinência modo temporal correta aí. Vamos lá. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Se eu corresse, se tu corresses, se ele corresse. Se nós corrêssemos, se vós corresseis e se eles corressem. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse. Se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. A desinência modo temporal do pretérito imperfeito do subjuntivo
são as letras S, S, E, tá? E em, elas estão em amarelo, porque indicam o tempo e modo, são as desinências modo-temporais. E em branco, vemos aí mais uma vez as desinências número pessoais, que indicam as pessoas do discurso e se elas estão no singular ou no plural. Vamos ao pretérito mais que perfeito, né? Mais uma vez, o pretérito mais que perfeito, ele é um tempo composto, tá? E a noção do pretérito mais que perfeito é a seguinte, é uma conjugação mais informal do mais que perfeito, quando no passado você se remete ao passado. Para formar o pretérito mais que perfeito, eu pego o verbo ter, mais o verbo principal no particípio. O verbo ter do pretérito mais que perfeito, ele estará conjugado no imperfeito do subjuntivo, tá? Se eu tivesse amado, se tu tivesses amado, se ele tivesse amado, se nós tivéssemos amado, se vós tivesseis amado, se eles tivessem amado, tá? O mesmo acontece com correr e partir. Se eu tivesse corrido, se eu tivesse partido, se ele tivesse corrido, se ele tivesse partido, se vós tivesseis corrido, se vós tivesseis partido. Vamos então ao futuro do subjuntivo, tá? Futuro do subjuntivo é um tempo simples. Tá? Vamos lá. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr. Quando nós corrermos, quando vós correrdes, quando eles correrem. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. Quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. A desinência, modo temporal, tá? Do futuro, né, do subjuntivo, é a letra R, apenas a letra R, tá? Em branco, temos as desinências número pessoais, que em alguns casos sofrem algumas alteraçõezinhas, como em vós e como em eles, tá? Vamos ao futuro composto. Futuro composto é também, como o próprio nome diz, né, um tempo formado por uma locução verbal. No tempo composto, eu vejo uma ação futura que estará terminada antes de outra ação também futura. Para formar o tempo composto, eu tenho o verbo ter, mais o verbo principal no particípio. O verbo ter estará no futuro simples. Então, vamos conjugar. Quando eu tiver amado, quando tu tiveres amado, quando ele tiver amado. Quando nós tivermos amado, quando vós tiverdes amado, quando eles tiverem amado. Mais uma vez, tá? Acontece a mesma coisa com o verbo correr e com o verbo partir. Quando eu tiver corrido, quando eu tiver partido, tá? Quando nós tivermos corrido, quando nós tivermos partido, e daí por diante. Né? Vamos então, né, fazer uma revisão aqui do modo subjuntivo e seus respectivos tempos. O modo subjuntivo é uma ação expressa, né, quando tal ação ela é uma hipótese, ela é uma possibilidade. Os tempos do subjuntivo são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro simples e futuro composto.
Lembrando que metade dos verbos do modo subjuntivo são apresentados, tá, no tempo composto, através de uma locução verbal, né? Agora, vamos ao último modo, que é o modo imperativo, tá? O modo imperativo, ele vai expressar um desejo ou uma ordem, né? Um desejo para se fazer algo, que é o imperativo afirmativo, ou um desejo para não se fazer, que é o imperativo negativo. Nas próximas aulas, nós aprenderemos a formar o imperativo. O imperativo é formado a partir de dois tempos verbais, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, né? Eles formam o imperativo afirmativo. E o imperativo negativo, né, ele é formado somente a partir do presente do subjuntivo. Mas veremos como se forma o imperativo, tanto o afirmativo quanto o negativo, somente nas próximas aulas. Dedicaremos uma aula somente para isso. Mas vamos ver aqui o imperativo afirmativo. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Corre tu, corra você, corramos nós, correi vós, corram vocês. Parte tu, parta você, partamos nós, parti vós e partam vocês. Percebam que o imperativo afirmativo não tem a primeira pessoa, porque eu não posso dar uma ordem ou expressar um desejo para mim mesmo. Só tem a partir da segunda pessoa. E o ele vira você, o eles vira vocês, né? Tá bom? Eles viram vocês, tá bom? E o pronome é colocado após o verbo. Vamos ao imperativo negativo, né? O desejo de não se realizar, né? A ordem para não se realizar uma ação. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Não corras tu, não corra você, não corramos nós, não corrais vós, não corram vocês. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Mais uma vez, né? Antes do negativo, começamos com o advérbio de negação, não, tá? E temos aí o pronome após o verbo, sendo que ele vira você e eles viram vocês. Então, o imperativo, ele se divide em afirmativo e negativo. Em amarelo estão as desinências, né? Modo temporais que formam os tempos, né, que irão gerar o imperativo, e em branco estão as desinências de número pessoais. Então vimos hoje aí, a aula ficou grande, né, mas não teve outro jeito, vimos aí a conjugação, né, de 3 verbos regulares, amar, correr e partir, para usarmos como exemplo na conjugação de outros verbos. E através desses verbos regulares, entendemos um pouco a estrutura, né, mórfica do verbo, que é formada por radical, desinência modo temporal em amarelo e desinência número pessoal em branco. Percebemos também que, às vezes, precisamos de uma vogal temática. Tá? Não é para decorar as desinências modo temporais, que, né, é apenas para compreender a estrutura mórfica do verbo, né? E fica até um pouco mais difícil, né, de compreender aí essa estrutura mórfica em verbos irregulares. Mas vamos fazer aqui uma recapitulação. Vimos no modo indicativo, tá, que a ação expressa ela é certa, tá? É uma ação, né, ocorrida com certeza, que ocorre com certeza, que ocorreu com certeza ou ocorrerá com certeza, né? O modo indicativo indica certeza.
Os tempos do modo indicativo são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O modo subjuntivo, a ação verbal é uma possibilidade, é um talvez, é uma hipótese. Os tempos do modo subjuntivo são o presente, o pretérito imperfeito e o futuro simples, né? Que são tempos representados por apenas um verbo. Ainda temos o pretérito perfeito, temos o pretérito mais que perfeito e o futuro composto, que são tempos verbais expressos através de locução, ou seja, um verbo auxiliar ter, mas o principal no particípio, tá? E por último, veremos aqui o modo imperativo, que expressa um desejo ou uma ordem. Temos o imperativo afirmativo, que é uma ordem afirmativa para se fazer algo, ou o imperativo negativo, uma ordem negativa para não se fazer, não se praticar alguma ação. Então, fechamos aí a terceira aula de verbos. Foi uma aula grande, né? Porque tratou da conjugação, né, de 3 verbos em todos os modos e todos os tempos de respectivos modos. Todos os tempos do modo indicativo, todos os tempos do modo subjuntivo e todos os tempos do modo imperativo, né? E as 2 formas aí do modo imperativo. Então, até a próxima aula, que traremos aí exercícios de introdução sobre verbos. Até lá!